Olá a todos, vamos mais uma vez a uma leitura e reflexão do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus que nos auxilie na compreensão desta obra, o que vai nos favorecer o autoconhecimento, o conhecimento da vida e nos auxiliar no aprimoramento como seres humanos. Estamos no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 9, Ideias Inatas. Segundo o dicionário Kugon-Larousse, essa expressão tem origem no adjetivo, entre aspas, inato, que pode significar, primeiro, que nasce conosco, pendores inatos, segundo, congênito. Assim sendo, abre aspas, ideias inatas, fecha aspas, são aquelas que, segundo certos filósofos, não provêm da experiência, mas estão em nosso espírito desde que nascemos. Primeira pergunta de Allan Kardec, 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos ideias inatas. 218a. A teoria das ideias inatas não é quimérica? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda o seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. 218b. Deve então haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes, e no intervalo de ambas, o espírito pôde progredir. Refletindo sobre estas respostas a Kardec, podemos então pensar que todos nós, como tivemos várias existências, temos guardado muitas experiências, aprendizados e tudo mais, mas que a cada nova encarnação temos a bênção do esquecimento do que fomos, do que fizemos, dado por Deus, para que possamos recomeçar, tendo sim intuições daquilo que já sabemos, daquilo que já aprendemos, e trazemos isso naturalmente nas nossas vivências. Kardec nos remete ao item 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral das existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social também pode não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão muito diferentes e terias dificuldades em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo, nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, de uma para outra, certas semelhanças. Estas, entretanto, serão modificadas pelos costumes da nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha a mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Pergunta 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência,
De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque a vestimenta. 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito queira exercer outra que não se relacione com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Então, sabemos que o esquecimento do passado é uma bênção que Deus concede a cada um de nós durante a vida corpórea, a fim de que a gente promova a nossa edificação sem as lembranças de um passado que muitas vezes são difíceis e poderiam entravar a nossa caminhada. Pergunta 221. É a uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado de selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. Pergunta 221a. É a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita que se encontram em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. É por isso que a encontramos por toda parte. E é esta uma prova da sua veracidade. O espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Sim, podemos pensar exatamente assim, pois que, como todos somos espíritos saídos das mãos do Criador, seja onde esse espírito venha reencarnar, vai ter a intuição ali da vida depois da morte do corpo físico, da experiência que ele está tendo, uma vez que a pátria do espírito é a pátria espiritual. E em todos os tempos em que os espíritos experienciam no corpo físico, há a questão das comunicações, da relação entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Então, é por isso que os espíritos dizem que é uma doutrina, a doutrina é tão antiga quanto o mundo, né? Mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Então, desde que o mundo é mundo e que os homens encarnam, por exemplo, no planeta, é que há essa percepção de Deus, a percepção do mundo espiritual e as manifestações, as comunicações, as relações. Notamos isso em todas as civilizações, desde as mais primitivas, trazendo essas ideias. Quando Kardec trouxe-nos codificada a doutrina espírita, nos dá mais condições de compreender racionalmente o que é que acontece com a raça humana, por exemplo, né? As questões da encarnação, mesmo com um primarismo, essa ideia de Deus, essa ideia do culto da morte e tudo mais. Muito elucidativo esse item, ideias inatas. Agora vamos ao capítulo 5 do Livro dos Espíritos, Considerações sobre a pluralidade das existências, 222. Kardec nos diz: o dogma da reencarnação, dizem algumas pessoas, não é novo e foi retirado de Pitágoras. Mas jamais dissemos que a doutrina espírita fosse uma invenção moderna. O espiritismo deve ter existido desde a origem dos tempos, pois decorre da própria natureza. Temos sempre procurado provar que se encontram os seus traços desde a mais alta antiguidade.
Pitágoras, como se sabe, não é o criador do sistema de metempsicose que tomou dos filósofos indianos e dos meios egípcios, onde ela existia desde épocas imemoriais. A ideia da transmigração das almas era, portanto, uma crença comum, admitida pelos homens mais eminentes. Por que maneira chegou até eles? Pela revelação ou por intuição? Não sabemos. Mas seja como for, uma ideia não atravessa as idades e não é aceita pelas inteligências mais adiantadas se não tiver um aspecto sério. A antiguidade dessa doutrina, portanto, em vez de ser uma objeção, devia ser antes uma prova a seu favor. Há, porém, como igualmente se sabe, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, a grande diferença de que os espíritos rejeitam, da maneira mais absoluta, a transmigração do homem nos animais e vice-versa. Fecha aspas. Então vamos lá. Sobre essa palavra metempsicose, olhando o dicionário, o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, por exemplo, temos doutrina segundo a qual uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homens, animais ou vegetais. Transmigração. E temos também uma outra definição dada pelo nosso Livro dos Espíritos, doutrina indiana que defende a, abre aspas, transmigração da alma do homem para os animais e dos animais para o homem, fecha aspas. Esta definição, como vimos aqui no Livro dos Espíritos, no item 222, o qual estamos lendo. E Kardec deixa claro que os espíritos já nos ensinaram não ser verdadeira essa doutrina, uma vez que o espírito em progresso não regride, não retrograda. Já estudamos então que há uma evolução dos seres, que há uma lei divina, a qual tudo progride, do átomo ao arcanjo. Então, uma vez o ser encarnando no reino hominal, não há como ele retornar a um corpo, animal ou mesmo vegetal. Portanto, é uma doutrina que o Espiritismo rejeita. Continuando aqui com Kardec. Abre aspas. Os espíritos, ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional, mais conforme às leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos da superstição. Uma circunstância digna de nota é que não foi apenas neste livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Desde antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversas regiões e multiplicaram-se consideravelmente depois. Seria o caso, talvez, de examinar-se por que todos os espíritos não parecem de acordo sobre este ponto. É o que faremos logo mais. Examinemos o assunto por outro ângulo, fazendo abstração da intervenção dos espíritos. Deixemo-los de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não foi dada por eles. Suponhamos mesmo que nunca se tenha cogitado disto com os espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente numa posição neutra, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma hipótese e outra, a saber, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado nos levam a razão e o nosso próprio interesse. Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que ela não lhes convém.
dizendo que lhes basta uma existência e não desejam iniciar outra semelhante. Conhecemos pessoas que, à simples ideia de voltar à Terra, ficam enfurecidas. Só temos a lhes perguntar se Deus deveria pedir-lhes conselho e consultar os seus gostos para ordenar o universo? De duas, uma: a reencarnação existe ou não existe? Se existe, é inútil opor-se a ela, pois terão de sofrê-la, sem que Deus lhes peça permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer: já sofri hoje demais e não quero tornar a sofrer amanhã. Qualquer que seja a sua má vontade, isso não o fará sofrer menos amanhã e nos dias seguintes, até que consiga curar-se. Da mesma maneira, se essas pessoas devem reviver corporalmente, reviverão, tornarão a reencarnar-se, perderão o tempo de protestar, como uma criança que não quer ir à escola ou um condenado à prisão, pois terão de passar por ela. Objeções dessa espécie são demasiado pueris para merecerem exame mais sério. Diremos, entretanto, a essas pessoas, para tranquilizá-las, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível como pensam e que, se a estudassem a fundo, não teriam do que se assustar. Saberiam que dessa nova existência depende delas mesmas. Será feliz ou desgraçada, segundo o que tiverem feito neste plano, e podem desde já elevar-se tão alto que não mais deverão temer nova queda no lodaçal. Supomos falar a pessoas que acreditam no futuro qualquer após a morte, e não às que só têm o nada como perspectiva, ou que desejam mergulhar a sua alma no todo universal, sem conservar a individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser mais ou menos a mesma coisa. Se acreditais num futuro qualquer, por certo, não admitireis que ele seja o mesmo para todos, pois qual seria a utilidade do bem? Por que reprimir-se? Por que não satisfazer a todas as paixões, a todos os desejos, mesmo à custa dos outros, pois que isso não teria consequências? Acreditai, pelo contrário, que esse futuro será mais ou menos feliz ou desgraçado, segundo o que tivermos feito durante a vida, e tereis o desejo de que seja o mais feliz possível, pois que deverá durar pela eternidade. Teríeis, por acaso, a pretensão de ser uma das criaturas mais perfeitas que já passaram pela terra, tendo assim o direito imediato à felicidade dos eleitos? Não. Admitis, então, que há criaturas que valem mais do que vós e têm direito a uma situação melhor, sem por isso vos considerardes entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária que será a vossa, como o admitis, e suponde que alguém venha dizer-vos, abre aspas, sofreis, não sois tão felizes como poderíeis ser, enquanto tendes diante de vós o que gozam de uma felicidade perfeita. Quereis trocar a vossa posição com a deles? Sem dúvida, respondereis. Mas o que devo fazer? Quase nada. Recomeçar o que fizeste mal e tratar de fazê-lo melhor. Fecha aspas. Hesitaríeis em aceitar, mesmo que fosse ao preço de muitas existências de provas? Façamos uma comparação mais prosaica. Se há um homem que, sem estar na miséria extrema, passa pelas privações decorrentes da sua precariedade de recursos, viessem dizer, abre aspas, eis uma imensa fortuna que podereis gozar, sendo, porém, necessário trabalhar rudemente durante 1 minuto. Fosse ele o maior preguiçoso da terra e diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora,
um dia se for preciso. O que será isso para acabar a minha vida na abundância? Fecha aspas. Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Fecha aspas. Vejam, amigos, essas primeiras considerações sobre a pluralidade das existências que Kardec nos traz, nos faz utilizar o raciocínio para compreender que, em acreditando em Deus, na sua bondade, na sua justiça, não há como chegarmos à felicidade que o Pai maior, que é Deus, espera, sem passarmos pelo progresso, sem a nos aprimorarmos nos campos que precisamos aprimorar. Então, se saímos simples e ignorantes das mãos de Deus Pai Criador, precisamos de um tempo e muito grande para o aprendizado, para que nessa condição de ignorantes possamos chegar à condição de espíritos superiores, né? Então, a evolução, como já vimos, é do átomo ao arcanjo. Chegamos recentemente na condição hominal e estamos passando por encarnações várias a fim de alcançarmos as virtudes do Cristo, que é o homem exemplo para cada um de nós. Então, Kardec inicia essas considerações, nos trazendo essas reflexões, e que possamos, então, trazer para nós, observar como estamos dentro desse processo, o que estamos fazendo com a oportunidade que nos é dada, para que no futuro tenhamos esta, entre aspas, fortuna, né? Vivenciemos essa condição melhor, desde que haja um esforço, um trabalho para que a gente progrida nos campos em que a gente precisa progredir. Moral, intelectual, evoluindo ali, nos corpos físicos aos quais fomos chamados a viver, fazendo com que o nosso perispírito também vá ali, evoluindo conosco, se tornando cada vez mais menos materializado, mais sutil. Então vejam todos esses campos de evolução que precisamos alcançar, e é através da nossa vida, da vida que Deus nos dá. Daí a importância de valorizarmos. Bom, hoje ficamos por aqui. Vamos dar continuidade a esse tema que Kardec nos traz, muito importante, e no próximo encontro, então, continuaremos essas reflexões. Um abraço a todos, tenham uma excelente vida a cada dia.